Senhoras e senhores, dentro de alguns segundos daremos início à cerimônia de posse do diretor e vice-diretor do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Solicitamos aos presentes tomarem assento no auditório, bem como colocarem seus celulares no modo silencioso. Obrigada. Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Neste momento, daremos início à cerimônia de posse do diretor e do vice-diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Para compor a mesa, convidamos o professor Dr. Varran Agopian, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Inácio Maria Poveda Velasco, secretário-geral da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Clodoaldo Grota Ragazzo, diretor do Instituto de Matemática e Estatística da USP na gestão 2014 a 2018. Professor Dr. Júnior Barreira, diretor a ser empossado do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Professor Dr. Luiz Renato Gonçalves Fontes, vice-diretor a ser empossado do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Senhoras e senhores, solicitamos a todos que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional brasileiro executado pela OSUSP e Coral USP.
Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Professor Dr. Valdir Muniz Oliva, reitor da Universidade de São Paulo, na gestão de 1978 a 82, também diretor do IME, na gestão de 74 a 78, e professor emérito do IME. Professor Dr. Edmundo Chada Baracate, pró-reitor de graduação da USP. Professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, pró-reitor de pós-graduação. Professor Dr. Silvio Roberto Ascioli Canuto, pró-reitor de pesquisa. Professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária. Professora doutora Maria Vitória Lopes Badra Bentley, pró-reitora adjunta de graduação. Professora doutora Ema Ota, pró-reitora adjunta de pesquisa. Professor doutor Gerson Aparecido Yukilton Manari, chefe de gabinete do reitor. Professor doutor José Antônio Vizentim, superintendente de Prevenção e Proteção Universitária, e também diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Professor Dr. João Eduardo Ferreira, superintendente de Tecnologia da Informação da USP. Professor Dr. Francisco Ferreira Cardoso, superintendente do Espaço Físico da USP. Professor Dr. Fábio Miller Guerrini, superintendente de Assistência Social. Professora doutora Patrícia Iglesias, superintendente de Gestão Ambiental. Ao decorrer desta cerimônia, mais autoridades serão citadas. Anunciamos, neste momento, a leitura do termo de compromisso de diretor pelo professor Dr. Júnior Barreira. Boa noite. Comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir as normas legais que regem o ensino superior, com especial atenção à legislação da Universidade de São Paulo, dedicando todos os meus esforços no sentido de promover a grandeza da universidade e o desenvolvimento da nação. Anunciamos, neste momento, a leitura do termo de compromisso de vice-diretor pelo professor Dr. Luiz Renato Gonçalves Fontes. Comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir as normas legais que regem o ensino superior, com especial atenção à legislação da Universidade de São Paulo, dedicando todos os meus esforços no sentido de promover a grandeza na universidade e o desenvolvimento da nação. Anunciamos agora a leitura e a assinatura do termo de posse da diretoria pelo professor Dr. Inácio Maria Poveda Velasco, secretário-geral da Universidade de São Paulo. Na cidade universitária Armando de Salles Oliveira, em São Paulo, aos 28 dias do mês de maio de 2018, às 18h30, perante o magnífico reitor, professor Dr. Vahan Agopian, membros do Conselho Universitário e representantes dos corpos docente, discente e administrativo, os professores doutores Júnior Barreira e Luiz Renato Gonçalves Fontes, após prestarem o solene compromisso, tomam posse, respectivamente, das funções de diretor e vice-diretor do Instituto de Matemática e Estatística, para as quais foram indicados pelo douto Colégio Eleitoral da unidade universitária mencionada, com exercício a partir de 2 de abril de 2018, em ato publicado no Diário Oficial de 22 de março de 2018, em cerimônia que fica registrada neste termo, assinado pelas excelentíssimas autoridades de início referidas e por mim, professor doutor Inácio Maria Poveda Velasco, secretário-geral da Universidade de São Paulo.
Registramos e agradecemos também a presença do professor Dr. Luiz Henrique Catalani, coordenador pro tempore do Centro de Inovação da USP e Nova USP, do professor Dr. Adalberto Américo Fischmann, controlador-geral da USP, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, do professor Dr. Carlos Alberto Barbosa Dantas, diretor do IME, diretor do IME na gestão de 82 a 86, do professor Dr. Flávio Ulloa Coelho, diretor do IME de 2010 a 2014, do professor Dr. Marcos Nogueira Martins, diretor do Instituto de Física, do professor Dr. Marcos Garcia Neira, diretor da Faculdade de Educação, da professora doutora Liede Lege Bariani Bernucci, diretora da Escola Politécnica, do professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos, diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, professor Dr. Oswaldo Yoshimi Tanaka, diretor da Faculdade de Saúde Pública, professor Dr. Dante Pinheiro Martinelli, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Economia de Ribeirão Preto, da professora doutora Marilene Proença Rebelo de Souza, diretora do Instituto de Psicologia, da professora doutora Elizabeth de Santos Braga da Graça Saraiva, diretora do Instituto Oceanográfico, da professora doutora Janine Onucci, diretora do Instituto de Relações Internacionais, do professor Dr. Paulo de Mácio, diretor do Instituto de Química, do professor Dr. Vinícius de Macedo Santos, vice-diretor da Faculdade de Educação, do professor Dr. Pedro Vitoriano de Oliveira, vice-diretor do Instituto de Química, do professor Dr. Hermes Feierstein, respondendo pelo expediente da Prefeitura do Campus USP Capital, do professor Dr. Luiz Eugênio Garcês Leme, superintendente do Hospital Universitário, do senhor Emílio Miranda, diretor do CPUSP, e da senhora Maria Fazanelli Crestana, diretora técnica do Sistema Integrado de Bibliotecas. Ouviremos agora as palavras do professor Dr. Júnior Barreira, diretor do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Boa noite a todos. Cumprimento o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Vahan Agopian. Cumprimento o magnífico vice-reitor da Universidade de São Paulo, professor Antônio Carlos Hernandes. Cumprimento o secretário-geral da Universidade de São Paulo, professor Inácio Maria Poveda Velasco. Cumprimento o ex-diretor do IME-USP, professor Clodoaldo Grota Ragasso. Cumprimento o vice-diretor do IME-USP, professor Luiz Renato Gonçalves Fontes. Cumprimentando o professor Valdir Muniz Oliva, professor emérito do IME-USP, cumprimento todos os demais presentes, ex-diretores, professores, funcionários, alunos, parentes e amigos. Desejo confessar que devo à USP uma parte significativa do que tenho. Sou apaixonado por esportes, então sempre frequentei o CPUSP. Lá conheci a Silvia, que há vários anos é professora do Departamento de Psicologia da USP de Ribeirão Preto. A Silvia me deu 2 filhos, a Juliana e o Rodrigo, que também estudaram na USP. Eu conheci a USP aos 18 anos, quando comecei a estudar na Escola Politécnica. Chegar até a Poli foi a fase mais crítica da minha carreira. Estudei 9 anos em uma pequena escola pública do bairro do Brás. Por uma deliberação da Secretaria da Educação, no 2º ano do ensino médio, fui transferido para o Colégio Estadual de São Paulo, onde descobri que existia a Poli e o que precisava fazer para entrar lá. Os incentivos continuados do meu pai e as costuras da minha mãe permitiram que o projeto desse certo. Descobri o meu gosto pela ciência na iniciação científica com o professor André Kohn, quando aplicávamos modelos de engenharia elétrica para estudar o sistema nervoso de crustáceos. A minha carreira científica seguiu no Departamento de Processamento de Imagens do INPE. Lá conheci o professor Geraldo Banon, que me ensinou a criar matemática para resolver problemas de análise de imagens. Em 92, essa habilidade me levou ao IME, onde criei o grupo de análise de imagens. O meu desenvolvimento no IME levou à consolidação da minha carreira internacional,
que foi muito incentivada pelo professor Edward Doggart, da Texas A&M University. Foi exatamente o professor Doggart quem, no começo dos anos 2000, me convenceu a trabalhar para o NIH em análise de dados para biologia molecular do câncer. Os dados para esses estudos dependiam de uma tecnologia inovadora, chamada microarray, que mede simultaneamente o estado de milhares de genes. As ciências biológicas, que já se debruçavam sobre a análise de sequências em cromossomos, passaram também a explorar avidamente as medidas de microarray. A USP, a FAPESP e a CAPES também decidiram investir nessa linha de pesquisa. Assim, participamos da criação de grupos de pesquisa interdisciplinar e de um doutorado em interunidades em bioinformática. Nessa empreitada, recebemos o apoio de eminentes figuras da USP, como os professores Hugo Armelin, Hernan Chamovitch, Carlos Umes e Luiz Nunes, além de inúmeros colegas de vários institutos da USP. Essa atividade me levou a conhecer um segmento significativo do espectro da ciência da USP, incluindo seus meandros e melindres políticos. Em meados dos anos 2000, por razões particulares, me transferi para o Departamento de Física e Matemática da USP de Ribeirão Preto. Nesse departamento, tive a minha primeira experiência como chefe. Na sequência, retorno ao Departamento de Ciência da Computação do IME e sou eleito chefe por 2 mandatos consecutivos. Neste ano, em meados do 2º mandato, a chapa formada pelo professor Renato e por mim teve a honra de ser eleita para a diretoria do IME. Agradecemos a todos que participaram do processo eleitoral, a comissão organizadora, coordenada pelo professor Ricardo Bianconi, a senhorita Daniela Santana Carvalho, que organizou o processo eleitoral, aqueles que votaram na nossa chapa e todos que participaram dos debates. Sem dúvida, pela forma como foi conduzido, esse processo eleitoral foi um ponto alto da vida política do IME. Devo agradecer especialmente aos professores Clodoaldo e Toscano, ex-diretores do IME, por toda a ajuda e carinho no processo de transição de gestões. O IME é uma unidade muito importante, pois mantém ensino e pesquisa de ponta, em 4 áreas absolutamente essenciais para o desenvolvimento do país: matemática, estatística, computação e educação em matemática. Hoje o IME tem perto de 2.000 alunos, entre graduação e pós. Além disso, ensina matemática, computação e estatística para inúmeros cursos da USP, atendendo mais de 7.000 alunos. O quadro de funcionários do IME é o 2º mais enxuto da USP, com uma taxa de 0,6 funcionários por docente. O IME hospeda o CEPID Neuromate e o INCT das Cidades Inteligentes, coordenados respectivamente pelos professores Antônio Galves e Fábio Com. No ano passado, realizou 2 escolas avançadas da FAPESP e o conjunto dos seus projetos de pesquisa arrecadaram 4 vezes o orçamento recebido da USP. O IME tem alunos brilhantes. Alunos de computação têm marcas impressionantes em competições de programação, tais como as maratonas internacionais de computação. Existem casos de alunos que terminam a graduação com vários artigos científicos publicados. Pessoalmente, tive a experiência de propor um problema em aberto em um curso de pós-graduação, e um aluno o resolveu, resultando em um artigo da IEEE. De longa data, o IME colabora com a gestão da universidade. Já contribuímos com o reitor, o professor Valdir Muniz Oliva, além de pró-reitores e um presidente da CERT. Desde a gestão anterior, o professor João Eduardo Ferreira tem sido o superintendente de tecnologia da informação da USP. Ainda, em uma unidade que tem vários ex-presidentes da USP, a política está sempre presente, o que é um estímulo para o diretor ter um alto grau de concentração e errar muito pouco. Apesar desses resultados auspiciosos, ainda temos muitos problemas e espaço para evolução. Por exemplo, o índice de evasão dos nossos cursos ainda deixa a desejar.
o que faz com que estudemos alternativas para selecionar alunos com perfis mais adequados e ampliar a permanência desses alunos no campus. Não poderíamos deixar de ressaltar também que a infraestrutura física do Instituto precisa ser restaurada e expandida para suportar adequadamente toda a pujança e potencial do IME. Contudo, o grande esfinge do IME é a baixa relação candidato-vaga do curso de licenciatura, que é formado por professores muito competentes e ativos. Infelizmente, se observa esse fato em todas as licenciaturas da USP. De fato, esse problema é a grande esfinge da sociedade brasileira, que decorre do descaso do país com a carreira de professor de ensino fundamental e médio. Então, deixo aqui a pergunta no ar. O que todos nós, juntos, podemos fazer a respeito? Finalmente, gostaria de lembrar para os colegas do IME que nenhuma gestão tem chance de ser bem-sucedida se não for uma realização coletiva. Portanto, espero que nos próximos 4 anos estejamos juntos, todos trabalhando coordenadamente para o bem do IME. Muito obrigado. Procederemos, nesta oportunidade, o descerramento do quadro do professor Dr. Clodoaldo Grota Ragazzo, o qual passará a integrar a galeria de diretores do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Convidamos, então, as autoridades da mesa para realizarem o descerramento. Anunciamos agora as palavras do professor Dr. Vahan Agopian, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Boa noite, senhoras e senhores. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa, o professor Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor da USP, meu companheiro de batalha, o Inácio Maria Poveda Velasco, o nosso secretário-geral da USP, o meu amigo Clodoaldo Grota Ragazzo, que hoje deixa a direção do Instituto. Clodoaldo, em meu nome pessoal, em nome da Universidade de São Paulo, eu quero agradecer todo o seu trabalho, não apenas dirigindo o Instituto, mas colaborando de uma forma decisiva para a gestão da universidade. O Clodoaldo, várias vezes, foi à minha sala, sentou comigo e, de uma forma espontânea, sincera, expôs os problemas que ele encontrava, não apenas no seu instituto, mas na universidade, alertando a reitoria de necessidades importantes. É uma atividade, Clodoaldo, muito generosa da sua parte, que, de uma forma ou de outra, você colaborou para que a gestão fosse menos ruim. Então, eu acho que você tem esse papel importante, um papel de um dirigente que não é um dirigente paroquial, mas um dirigente que se preocupa com toda a instituição. Muito obrigado, Clodoaldo. Eu quero aproveitar
quero aproveitar e também agradecer a presença dos ex-diretores do IME aqui, o professor Caio Dantas, também pró-reitor, um grande batalhador de toda a gestão da Universidade de São Paulo, o Flávio Coelho. Que tal, Flávio? Fugiu agora? Ah, está aqui. Flávio Coelho, que está aí, e o Toscano. Então, está a equipe toda. Muito obrigado pela presença de vocês. Demonstra que o IME está sempre unido, os antigos dirigentes, os atuais dirigentes, sempre trabalhando juntos. Eu queria também agradecer a presença uma presença especial que honra a posse do Júnior, honra a nossa casa, a presença do professor Valdir Muniz Oliva. Professor, é muito bom revê-lo aqui. O professor Valdir foi diretor do IME, foi reitor da nossa universidade, é professor emérito e eu digo mais, como aluno dele, excelente mestre. Então, além de ser um excelente gestor, um grande matemático, ele sabe estimular os alunos a estudar, a desenvolver. Professor, muito obrigado pela sua presença. E os dois novos dirigentes do IME, o professor Júnior Barreira e o Luiz Renato Gonçalves Fontes. O professor Júnior estava muito preocupado que, com essa nossa situação, seria difícil termos talvez o evento sendo realizado. Mas, Júnior, eu diria que vocês e o Luiz conseguiram reunir o maior número de dirigentes da universidade nos últimos tempos. Eu vou tomar um pouquinho de tempo e mencionar os dirigentes que estão aqui presentes para demonstrar como a posse do IME está sendo bastante concorrida. O professor Alberto Américo Fishman, que é diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, e o controlador-geral da universidade. O professor José Antônio Vicentim, que é o diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, e o superintendente de Prevenção e Proteção Universitária. O professor Marcos Nogueira Martins, diretor do Instituto de Física, a professora Liede Bernucci, diretora da Politécnica, o professor Carlos Ferreira dos Santos, diretor da Odontologia de Bauru, o professor Oswaldo Tanaka, diretor da Faculdade de Saúde Pública, o professor Dante Martinelli, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da nossa universidade, a professora Marlene Proença Rebelo de Souza, diretora do Instituto de Psicologia, a professora Elizabeth de Santos Braga da Graça Saraiva, diretora do Instituto de Oceanográfico, a professora doutora Janina Onucchi, diretora do Instituto de Relações Internacionais, o professor Paulo de Masso, diretor do Instituto de Química, o professor Vinícius de Macedo Santos, vice-diretor da Faculdade de Educação, o professor Pedro Vitoriano de Oliveira, vice-diretor do Instituto de Química da nossa universidade. Então, a sua preocupação de ontem, você viu que não teve razão de ser. O seu prestígio do Luiz justificaram a vinda de todas essas autoridades. E, como além de vários diretores de unidades, nós temos quase todo o staff da universidade, todo o primeiro escalão da universidade aqui presente. Então, eu vou, para não tomar mais tempo, que eu sei que vocês têm depois uma festividade já programada, eu vou, em nome da professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, pró-reitora de Cultura e Extensão, cumprimentar e agradecer a presença de todos os dirigentes da universidade e todos os membros da nossa reitoria. Bem, eu queria dar um destaque do que o nosso Instituto de Matemática e Estatística representa para a universidade, que representou para o desenvolvimento do conhecimento dessas áreas do nosso país. Eu vou pedir licença para os meus colegas da universidade, mas eu preciso repetir isso para os nossos
convidados, e principalmente eu quero agradecer aos parentes que vieram aqui prestigiar a posse desses novos dirigentes, aos funcionários, alunos e amigos desses dirigentes aqui presentes, mas rapidamente mostrar como essa estruturação da nossa universidade foi bastante feliz. A Universidade de São Paulo, como todos sabem, foi instalada unindo esforços das 6 escolas profissionais existentes na época, em 1934, sob cronologicamente a Faculdade de Direito, a Escola Politécnica, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina Veterinária e a Faculdade, então, de Odontologia e Farmácia. Só que não foi só essa junção, como fizeram os demais estados. Naquela época tiveram a ideia de criar uma nova unidade, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em que foi germinado a ideia da pesquisa, o ensino num ambiente de pesquisa. E nessa faculdade, recém-criada, para poder ter essa nova visão, foram procurados e foram convidados pessoas, pesquisadores, cientistas bem preparados do exterior. E aí tinha, inclusive, nas ciências, a área da matemática e também da estatística. Ainda não tínhamos computação. Então, reparem que houve, já na gênese da universidade, a essência lógica da nossa instituição estava muito bem demarcada. Criou-se uma unidade para poder ser o foco, o centro da parte de investigação, de pesquisa da nossa universidade. Portanto, somos uma universidade de pesquisa pela nossa gênese. Em 1968, na grande reforma que nós tivemos do nosso regimento e estatuto, foi que surgiram os nossos institutos, inclusive o IME. E o IME foi não apenas um desmembramento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mas sim a conjugação dos esforços de pesquisa de matemática, estatística e aí já de computação da USP na capital. Colocou-se no mesmo ambiente pesquisadores de diversas unidades, além da faculdade oriundos da Faculdade de Filosofia, das demais unidades da universidade que tinham grandes estudos em áreas afins, como a Escola Politécnica, a Faculdade de Economia, o próprio antigo Instituto de Higiene, Faculdade de Saúde Pública, a Faculdade de Medicina, provavelmente também nas outras unidades, e conjugou-se os esforços numa única instituição, colocando pesquisadores, professores de backgrounds diferentes no mesmo ambiente. Eu vivi um pouquinho esse ambiente, eu fui monitor um período muito curto do Instituto de Matemática. Eu falei muito curto porque aí eu fui seduzido pela própria área de engenharia e me mudei, fui fazer IC na Politécnica. Fiquei alguns meses como monitor do Instituto de Matemática e mudei para ser um bolsista de iniciação científica na Politécnica. E esse foi um ponto importante. Então, nós temos um centro de excelência, como o IME, através de todo um desenvolvimento que o ensino e a pesquisa de matemática teve dentro da nossa universidade. Eu até digo que, a professora Aliade deve também lembrar parte da história, que a primeira aula de matemática
nas instituições ligadas à USP começou em 1894. A aula inaugural da Poli foi a aula magna, mas a primeira aula para os alunos já foi uma aula de cálculo. Não sei naquela época como se chamava aula de cálculo, mas foi uma aula de cálculo, isso em fevereiro de 1894. Então, e daí em diante nós não paramos mais a matemática. Agora, o Júnior foi muito sincero. Nós não vivemos da glória do passado. Nós temos desafios, e os desafios são cada vez maiores nesse nosso novo mundo. E, particularmente, a universidade passa também por um desafio de manter a excelência com todas essas adversidades que nós temos e estamos vivendo no momento, hoje, não estamos vivendo a dificuldade do nosso país. E é isso, Júnior. Nós temos que ter coragem, como você teve no seu discurso, de apontar que temos problemas. Porém, temos consciência desses problemas e nós vamos, sim, superá-las. Vamos, sim, corrigi-las. Você apontou o caso da licenciatura. A licenciatura me preocupa bastante, porque nós temos a obrigação de formar os mestres que irão preparar os alunos que vão entrar na própria universidade. Essa é uma preocupação que eu acompanhei vários pró-reitores de graduação, principalmente os últimos 3, incluindo o professor Baracá, e a professora Vitória, que estão agora na frente da graduação, tentando resolver o problema. Nós vamos ter que sentar e dar uma solução. Temos, sim, a obrigação de formar docentes do ensino básico e do ensino médio, e temos que mostrar, apesar da carreira não ser tão atrativa para os nossos jovens, que podemos, sim, dentro das nossas possibilidades, motivar estudantes nesse caminho. Meu amigo Júnior, porque eu também o conheço há algumas décadas, é um belo desafio que você e o Luiz estão assumindo hoje. Pegando uma anuidade de excelência da nossa universidade, um centro de excelência internacional, e tendo a responsabilidade de conduzi-la para um futuro ainda melhor. Eu espero e estou realmente torcendo que vocês consigam vencer os desafios, e a reitoria está à disposição de vocês para essa tarefa. Parabéns ao Instituto que escolheu uma bela dupla para a sua direção. Parabéns a vocês que foram selecionados por seus colegas, e parabéns à universidade que tem a felicidade de ter o IME e agora continuando com muito bem gerido. Boa noite, muito obrigado. Anunciamos o término da cerimônia de posse da nova diretoria do Instituto de Matemática e Estatística da USP. E, para encerrar, agora anunciamos a entrega de flores do professor Júnior Barreira à sua mãe, a senhora Helena Barreira. A Universidade de São Paulo e o Instituto de Matemática e Estatística agradecem a presença de todos e convidam para um coquetel que será servido no hall de entrada desta sala, onde o diretor e o vice receberão os cumprimentos. Tenham todos uma ótima noite.
Yes.